Revoluções inglesas. Nosso assunto de hoje são as revoluções inglesas. E antes de começar, eu queria dizer para vocês que vocês vão ver vários nomes de reis, de datas, um monte de informação, mas que vocês não precisam decorar, tá? São coisas que só estão aí pra gente se localizar mesmo. Não precisa ficar preocupado em decorar tudo certinho, tá bom? O mais importante é entender como que aconteceu esse processo. Na Europa do século XVII, a maioria dos governos dos países era absolutista, ou seja, nós tínhamos um rei e esse rei ele tinha um poder absoluto, um poder que quase não tinha limites. Lembrando que quando a gente estudou o Iluminismo, a gente falou que isso era uma das características do antigo regime, que os iluministas tanto criticavam. A Inglaterra vai ser um dos primeiros países a mudar essa forma de governar. Então vamos entender como que estava a Inglaterra naquela época. Na parte da religião nós tínhamos a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana ela tinha sido criada pelo rei Henrique VIII. O rei, além de líder político, também é chefe da Igreja Anglicana. Assim, o anglicanismo era a religião oficial da Inglaterra, mas também existiam católicos, presbiterianos, puritanos e outros protestantes dentro do país. O governo da Inglaterra, além do rei, era feito pelo parlamento. O parlamento, para nós aqui no Brasil, é o nosso Congresso Nacional. Nossos parlamentares são os deputados federais e os senadores. São os responsáveis por fazer e aprovar as nossas leis. Na Inglaterra, nós tínhamos também um parlamento. E esse parlamento ele era responsável também por fazer e aprovar leis. Você talvez já tenha visto em filmes e séries esses caras aqui de peruca. Então, eles são os parlamentares ingleses. Então vamos lá. Primeiramente nós temos a dinastia Tudor. Foram reis que governaram a Inglaterra, entre eles o rei Henrique VIII e também a sua filha Elizabeth I. Durante o governo dos Tudor, principalmente desses dois aí, vai ser um período bastante próspero. O parlamento e a monarquia estão em acordo, estão falando a mesma língua. Assim, o rei não tem que interferir tanto e o poder do parlamento aumenta nessa época. As coisas começam a mudar durante a dinastia Stuart, com o rei Jaime I e seu filho Carlos I. Principalmente com Carlos I, nós vamos ter um problema porque ele vai tentar reforçar o absolutismo, ele vai tentar impor o seu poder absoluto. E com isso, ele vai entrar em disputa com o parlamento. Aí começa um período em que o rei vai tentar aumentar os impostos, o parlamento vai lá e cancela os impostos, o rei tenta dar o troco fechando o parlamento. Enfim, vai ser um cabo de guerra de poder aí que vai eclodir em uma guerra civil. Guerra civil é quando temos uma guerra dentro do próprio país. A população vai se dividir em dois lados, o lado da monarquia e o lado do parlamento. No lado da monarquia, nós temos anglicanos e católicos, e no lado do parlamento, presbiterianos e puritanos. Durante essa guerra civil, nós vamos ter um destaque para o puritano comandante da cavalaria Oliver Cromwell, que vai ser o responsável por levar o parlamento à vitória. Como o parlamento ganha essa disputa, nós chamamos esse período de Revolução Puritana. Com a monarquia derrotada, as tropas do parlamento, sob a liderança do Oliver Cromwell, vão decapitar o rei e vão abolir a monarquia. Com a abolição da monarquia, vai ter início a República de Cromwell. A principal coisa que vai acontecer durante a República vai ser o Ato de Navegação, que é uma lei que o Oliver Cromwell cria, que dizia que as mercadorias que entrassem e saíssem da Inglaterra deveriam ser transportadas por navios ingleses. Desse jeito, ele dominava todo o comércio da região. Cromwell, durante a República, vai acabar se tornando um governante autoritário. Ele se dá o título de Lorde Protetor da Inglaterra, que é um cargo vitalício e hereditário. Então, depois que o Oliver morre, o poder passa para o filho dele, Ricardo Cromwell.
Só que o Ricardo não tinha a mesma força política do seu pai, então ele acaba sendo deposto pelo parlamento. O parlamento então vai fazer a restauração monárquica, ou seja, vai voltar à monarquia. E quem eles vão colocar no cargo de rei vai ser o Carlos II, filho do Carlos I, que tinha sido decapitado, lembram? Ele e o seu irmão Jaime II vão governar durante esse período. Porém, Jaime II vai tentar restabelecer o absolutismo de novo e vai se desentender com o parlamento de novo. O parlamento então decide derrubar Jaime II e no lugar dele eles vão colocar o seu genro, Guilherme III. Mas agora seria diferente. Para poder assumir o trono, Guilherme III teve que assinar uma declaração de direitos, a Bill of Rights. Nessa declaração, o rei aceitava ter seus poderes limitados pelo parlamento e garantia que o absolutismo não voltaria na Inglaterra. Por conta de não ter havido nenhum derramamento de sangue durante esse processo, ele é chamado de Revolução Gloriosa. Então, quais as consequências de todo esse processo? A primeira delas vai ser que a Inglaterra vai se tornar uma monarquia parlamentar. Isso significa que o rei vai ser um representante do país, mas que o poder político, o poder de governar, está nas mãos do parlamento. Por isso, é costume dizer que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. A segunda coisa vai ser que a Inglaterra vai ter mais liberdade religiosa. O rei ainda é líder da igreja anglicana, mas como quem governa é o parlamento, existe uma separação entre Estado e religião. O anglicanismo continua sendo a religião oficial do país, porém foram toleradas outras religiões, bem diferente do que acontecia nos outros países da Europa, onde a religião da população tinha que ser a mesma religião do rei. Outra coisa que vai acontecer vai ser que a Inglaterra ela vai se tornar uma grande potência marítima por conta do ato de navegação criado lá pelo Oliver Cromwell durante a República. A Inglaterra vai começar a desenvolver cada vez mais a sua marinha, tanto para a guerra quanto para o comércio, ganhando o título de Rainha dos Mares e enriquecendo muito conforme o comércio marítimo vai se expandindo para cada vez mais longe. A economia inglesa também vai ganhando as características do liberalismo econômico, que era um dos ideais do iluminismo. Outro ideal iluminista que vai ganhar espaço vai ser a liberdade de expressão política e filosófica, que vem junto com a monarquia parlamentar. Por isso, a Inglaterra era admirada por iluministas de toda a Europa e vista como um modelo a ser seguido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado do vídeo. Valeu, até a próxima. Turma, tudo bom com vocês? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula. E essa aula eu tive como objetivo inicial passar esse vídeo para vocês, que é a respeito da Revolução Gloriosa. É importante entendermos os aspectos políticos que levaram à futura Revolução Industrial, ok? E esse movimento aí, que foi chamado de Revolução Gloriosa, inicia-se já no fim do século XVII, tá vendo aí, 1688 e 1689, isso é século XVII, e pouco mais à frente, já no século XVIII, nós temos a Revolução Industrial. Então o aspecto político foi de extrema importância para que a Inglaterra saísse na frente na chamada Revolução Industrial, ok? Então nós vimos na última aula, essa última aula nós falamos sobre alguns aspectos mais voltados para as questões econômicas e sociais, que levaram também a essa Revolução Industrial inglesa. Um dos principais motivos das questões sociais foram os cercamentos, que nós vimos a questão do chamado êxodo rural, que é a saída dos camponeses, aqueles que trabalhavam e viviam na zona rural, em direção à área urbana. E esse objetivo aí era a procura de emprego para sobreviverem mesmo, visto que os chamados enclosures, né, os cercamentos, eles estavam voltando-se
para uma relação comercial voltada mais para a questão da pecuária, especificamente de cuidar de ovelhas, né? Porque a lã era muito importante e o tecido era algo que estava sendo bastante vendido no comércio, tanto interno quanto externo. E esse é um dos motivos dessa revolução, no caso industrial, né? Ela se iniciar. Então o povo sai da zona rural, vai para a área urbana à procura de emprego. Isso já é uma mudança social e vai levar muitos a desesperadamente procurarem oportunidades de emprego. Vimos também essas relações mais comerciais, que está voltada para a questão da manufatura, né? O produto artesanal, aquele produto que era feito dentro da casa do próprio artesão, com seu próprio material de trabalho. Eles mesmos buscavam a matéria-prima, eles mesmos produziam. Todas as fases desse produto eram produzidas pelo artesão. E com algumas crises, tanto por questões climáticas quanto da busca de matéria-prima, fez com que o artesão perdesse mais as condições de poder produzir por si só. E algum burguês, em algum momento, resolveu organizar dentro do seu próprio lar grupos de artesãos que trabalhariam para ele, em troca, davam aí sua força de trabalho e aplicavam as suas técnicas em troca de um salário. Isso a gente viu tudo na última aula. E começa aí aquele período chamado, saindo mais do artesanato para a manufatura, e já começa a se utilizar também a chamada divisão de trabalho, né? Onde cada artesão se tornou responsável por apenas uma etapa da sua própria produção, não sendo mais necessário conhecer o ofício como um todo, ou seja, ele não precisava mais conhecer como se fazia todo um sapato, ele tinha que se especializar aí apenas numa área. E aí uma fábrica de sapato, por exemplo, um grupo de trabalhadores só preparava o couro, outro se cortava, um terceiro costurava e assim por diante. Então isso também é uma mudança social, né? E vai gerar também mudanças econômicas. Com essa produção, ela vai começar a ficar com a melhor qualidade. Nesse período também da manufatura, as primeiras máquinas também foram colocadas em prática, inicialmente dentro das próprias casas aí desse futuro empresário, né? A gente pode chamar já assim. E aos poucos, como vimos, o espaço físico era muito pequeno, começou a aparecer muitas máquinas e o burguês começou a comprar mais e precisava de espaço físico. Então, com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas aí novas máquinas que permitiam ao único indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho de muitos. Então a substituição aí do trabalho humano por trabalhos feitos por máquinas. Essa mudança deu origem à chamada maquinofaturas industriais. E foram nas maquinofaturas que surgiram aí os primeiros trabalhadores, que foram chamados de operários. Falamos sobre isso, pois eles operavam aquelas mesas, ou aquelas máquinas, aliás, e participavam do processo todo produtivo apenas com sua força de trabalho. E o controle e meios de produção, como a instalação e as máquinas também, era tudo feito por esses operários. Tudo isso era muito caro, mas ao mesmo tempo trazia muito lucro para a classe burguesa, que eram os donos da fábrica, e futuramente passaram a serem chamados aí de capitalistas. Então a gente observa que existem teorias que a gente vai estudar mais à frente, teóricos, né, como o marxismo, que vai falar muito da burguesia e a classe operária, a luta de classes que há entre o burguês e o operário, em que há um abismo muito grande, em que o burguês só olha para o seu próprio bolso, então enquanto a classe operária ela é explorada. Tudo isso a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Então, na página 82 de vocês, vai falar sobre a burguesia. Diz assim:
Originalmente, a palavra burguesia designava o conjunto de habitantes dos burgos, que eram centros urbanos da Idade Média. Eram pessoas que estavam saindo daquele período do feudalismo e chegando nas áreas urbanas, próximos aos castelos, aos muros, né, dos castelos. Eles colocavam lá seu comércio e ali passou a ser chamado de burgos. Vocês devem ter visto isso aí no 6º ano, que é a Idade Média, que em geral se ocupavam do comércio e do artesanato. Então, com o surgimento das fábricas modernas, o texto vai dizer: a maioria dos artesãos foi pouco a pouco se transformando em operários, ou seja, os trabalhadores deixaram de ser donos do seu próprio meio de produção e de seu tempo e do produto de seu trabalho para se tornarem empregados de uma indústria, junto com os camponeses que migravam do campo para as cidades. Eles formaram um novo grupo social conhecido como classe operária, né? Então foi tudo isso que eu falei há pouco, essa saída aí desde no caso do artesão até ser contratado e depois se tornar também um contratado nas indústrias, não tendo mais autonomia de produzir nem condições seus próprios produtos, mercadorias. Eles se submetiam ao trabalho nas indústrias para poder se sustentar, é claro, e também com isso a burguesia, né, começou a se enriquecer bastante com esse desenvolvimento dessa nova classe que futuramente será chamada de classe operária, certo? É importante a gente fazer algumas observações, e aí eu vou aqui para a página do livro de vocês, que é a página 84, onde tem assim: revolução para quem? No segundo parágrafo dessa parte, revolução para quem, vamos só falar do primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo da página 84, revolução para quem? Revolução para quem, né? Uma pergunta. Vocês observem que em um século em que se iniciou essa revolução, havia em média 100 milhões de pessoas aí no ano de 1700. Quase dobrou em um século, chegando a 188 milhões em 1800. Do mesmo modo, a renda nacional inglesa também cresceu, passando de 48 milhões de libras em 1690 para 505 milhões em 1812, aumentando aí 9 vezes. Então houve um crescimento muito grande na Inglaterra, um crescimento econômico muito grande, 9 vezes maior do que no século XVII, né? Então já no século XIX, pouco menos de 200 anos, houve um aumento tremendo na economia da Inglaterra devido a essa própria revolução. E aí o texto diz assim: mas será que essas transformações geraram benefícios para diversos grupos sociais e chegaram a todos os povos do mundo? A resposta, o texto aqui deixa claro, diz não. Primeiro porque o enriquecimento da burguesia inglesa se deu à custa da exploração de outros grupos sociais, resultando no surgimento de uma massa miserável de trabalhadores nas grandes cidades. Eu queria falar sobre isso, né? O texto aqui chama os trabalhadores de grupos sociais, né, de massa miserável de trabalhadores nas grandes cidades. A Revolução Industrial, claro, como todo início de uma indústria e do próprio comércio e do capitalismo, não se tem aí leis trabalhistas bem estabelecidas e tantas outras seguranças que se dá ao próprio trabalhador. Mas por outro lado, claro que houve sim exploração, por outro lado também, se não tivesse ocorrido a Revolução Industrial, para onde essas pessoas que estavam na zona rural iriam? Como eles iriam sobreviver? Então, de certa forma, se a gente olhar numa outra perspectiva, apesar da exploração, as pessoas
muitos deixaram de morrer de fome, porque tinham uma oportunidade de trabalho. Compreendem? Então a gente tem que sempre perceber que um lado negativo também possui seu lado positivo. E quando se cria fábricas, indústrias, vai se gerar empregos. Gerando emprego, vai dar condições à família de poder se sustentar e, caso não der, se receber muito pouco, pelo menos dá para se alimentar. Então, de certa forma, podemos dizer que a Revolução Industrial não só trouxe essa relação de exploração entre a classe de trabalhadores que seriam vistos aqui como miseráveis, né, nas grandes cidades. Eles poderiam estar mortos, poderiam ter melhor condição de vida, poderiam. Muitos tinham que trabalhar, além do comum, trabalhavam. Não estavam mais dependendo do tempo da natureza, mas o tempo estava determinado por um burguês que ditava as horas de trabalho, mas que, querendo ou não, as pessoas não eram obrigadas a trabalharem, mas tinham que trabalhar para trazer o sustento. E se não tivesse as fábricas, eu vou dar um exemplo aqui perto de casa, está abrindo um supermercado. O que vai acontecer? Gerar emprego. Vai se gerar emprego, é claro que a gente não vai comparar com aquela época, mas aonde se abre fábricas e indústrias se geram empregos. Mas é só um salário mínimo. Quer não, tem outro que quer. Mas tudo bem, é uma escolha sua. E aí é uma escolha, mas ao mesmo tempo você se sente obrigado, porque é o que tem. Mas por outro lado, se não tivesse, seria bem pior. E observem também que o crescimento foi enorme, tanto de populacional, e aí a gente fala de demografia, no livro de vocês tem falando, que é a área da ciência que estuda a dinâmica da população humana por meio de aspectos quantitativos. Então houve esse aumento populacional e também a economia começou a girar, a ponto da Inglaterra, menos de 200 anos aí, passou de 48 milhões de libras aí, de lucro para 405 milhões em 1812. Então era muito dinheiro, principalmente para aquela época. Tudo isso graças à Revolução Industrial. E quem estava à frente disso? O burguês, que depois vão ser chamados aí de capitalistas ou empresários. E o que o burguês mais queria? Lucro. E qual o problema com o lucro? Nenhum. Você não investiu seus bens? Mas aí tem uma classe que vai ser explorada. Tudo bem, não são escravos, estão recebendo, e a luta tem que continuar para a melhoria da qualidade de vida do próprio trabalhador. Mais à frente é que vai se percebendo que quanto melhor qualidade de vida tiver o trabalhador, mais desempenho positivo ele vai ter dentro da fábrica ou da indústria. Eu vou dar um exemplo. Antes de ser professor, eu trabalhei numa indústria, numa fábrica que era da Philips. E essa fábrica, como o meu horário era noturno, tinha um ônibus que vinha buscar a gente, um ônibus com ar-condicionado, tudo bonitinho, ônibus de viagem, ia, voltava, graças a gente volta, claro. Tinha também um refeitório extremamente assim, farto, né, em alimentação, com nutricionista. Tinha um plano de saúde muito bom, né, que era, não vou falar o nome do plano aqui para não fazer propaganda, mas era um plano top, familiar. E tinha também as assistências da própria indústria, né, que eles davam, médica, de lazer, que se você tivesse filhos, você ganhava por 2, 3 meses os leites necessários para o seu filho, leite NAN, que na época era muito caro, não sei como é que está agora. Então, assim, tudo isso para melhoria, para que o funcionário se sinta bem. Inclusive, todo mês, cada funcionário ganhava uma cesta básica, que não era uma cesta simples, não. Era uma cesta tão farta que precisava de pelo menos 2 pessoas para poder a gente colocar no ônibus
E quando chegava no ônibus, no ônibus da gente, para voltar para casa, eu já tinha que avisar alguém para ficar me esperando, para a gente poder pegar essa cesta e levar para casa. Então por quê? Porque o burguês é bonzinho? Porque o empresário é bonzinho? Não. Ele também não tinha obrigação de fazer isso. Mas ele escolheu fazer. E melhorou a qualidade de vida dos seus operários. A ponto das pessoas irem trabalhar, tendo condições aí de irem de barriga cheia, saber lá que tinha um almoço. Tinha gente que chegava, tem gente que pegava de 9 horas da manhã, mas estava lá de 7 só para tomar o café da manhã. Ele ficava por lá, dando cochilo, até dar horário de trabalho. E quando saíam, tentavam ainda pegar o horário do almoço, né? Que na verdade já almoçavam por lá. Enfim, pegavam café da manhã e almoço. Então tudo isso fez com que a qualidade melhorasse. E o cidadão, o trabalhador, ia satisfeito para trabalhar com todas as condições necessárias. Mas isso é uma visão bem avançada, que até hoje nem todas as empresas fazem isso. Mas uma grande parte já faz. Tá? Isso é uma visão que é feita, que alguém pensou e disse, olha, vamos agir dessa forma. Não há nenhuma lei que obrigue você a dar plano de saúde. Não há nenhuma lei que obrigue o empresário a fornecer cesta básica, leite não, nada disso. Né? É o salário, né, com os descontos, com tudo que for obrigado por lei, mas o restante foi um investimento, era visto como um investimento. Nessa época da Revolução Industrial, não. Está tudo no começo, é tudo novo. Ok? Então era normal que o burguês buscasse pagar de acordo com tua força de trabalho, dependendo da quantidade de família, um valor X, Y, enfim. E quando chegava a ficarem ricos, não era nada demais. A riqueza não era só por causa da exploração. Muitos se sentiam explorados, outros satisfeitos. Uns queriam protestar, outros não queriam. Então, ninguém nunca agrada 100% as pessoas, né? Então, isso acontecia. Foi importante os protestos? Foi, mas foram importantes todos eles. Mas mesmo assim, a grande crítica desses teóricos e de linhas mais chamadas marxistas é porque o burguês só pensa no lucro. E eu não vejo nenhum problema. Qual o pecado de lucrar? Você tirou do seu bolso, investiu, correu o risco de perder tudo que investiu, gastou seu tempo pensando, investindo, procurando comprar, vender, procurar clientes, tudo isso com o objetivo de se obter lucro. O lucro é uma recompensa, na verdade, daquilo que você investiu. Mas muitas empresas fecham com prejuízo. Isso é o risco que o empresário ele vai passar. Mas o fato é, a Revolução Industrial gerou emprego e uma possibilidade das pessoas sobreviverem depois dos enclosures, né, dos cercamentos lá na área rural, ok? Então, assim, sobre a Revolução Gloriosa, nós já estamos aí com 20 minutos. Sobre a Revolução Gloriosa, que foi o vídeo que passamos há pouco, ela foi mais um aspecto político. Então a gente deixa um pouco burguesia agora, mesmo que a gente utilize mais à frente, esclarece um pouco as questões sociais, mas vamos entrar nas questões políticas que levaram aí a essa Revolução Gloriosa. Então, a Revolução Gloriosa é o nome dado pelo movimento ocorrido na Inglaterra entre 1688 e 1689, no qual o rei Jaime II foi destituído do trono britânico. Também conhecida como Segunda Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa foi um movimento revolucionário de caráter pacífico, ocorrido na Inglaterra entre os anos de 1688 a 1689, foi através dessa revolução que ocorreu a troca do absolutismo monárquico pela monarquia parlamentar inglesa. Ou seja, era um governo que tinha como chefe de Estado um rei
e ele tinha o poder absoluto, por isso se chama absolutismo monárquico. Estudamos isso no 7º ano. E se inicia aí uma monarquia parlamentar, onde existe aí, é retirado desse rei, todo o poder, né, o chamado poder absoluto em suas mãos, e essa monarquia parlamentarista vai ter o parlamento, que são pessoas que vão decidir junto com o rei, e eles vão estar sempre submissos a uma constituição. Até hoje a Inglaterra, ela segue aí uma monarquia, ok? Então a chamada por vezes de revolução sem sangue, pela forma de deveras pacífica como ocorreu, ela resultou na substituição do rei da dinastia dos Stuart, que eram católicos, pelos protestantes, que era aí Guilherme de Orange, né? Em inglês, William, príncipe de Orange da Holanda. Então Guilherme de Orange, que era um príncipe holandês, vai futuramente aí assumir esse governo. Príncipe de Orange, né, em conjunto com sua mulher Maria II, respectivamente genro e filha de Jaime II. Isso aí está no livro de vocês, na página 82, onde tem assim, a monarquia parlamentar inglesa. Certo? Então havia uma dinastia, que era uma sequência de famílias, da mesma família que assumiam o trono, que era a dinastia dos Stuarts, e depois aí os Stuarts eram católicos, só lembrando que a disputa entre católicos e protestantes, desde a reforma protestante até aí esse momento ainda está ocorrendo também, certo? Principalmente dentro da Inglaterra, da França, sempre essa disputa e essa sequência. Uma hora uma dinastia católica está no poder, outra protestante, outra católica, certo? Isso já começa aí desde Henrique VIII, quando ele rompe com a Igreja Católica. Isso foi assunto de 7º ano de vocês. E a Igreja Católica, o protestante se separa do católico, aliás, surge o protestantismo, né, com Lutero, e a Revolução na Inglaterra se deu a origem aí da Igreja Anglicana, através do rei Henrique VIII. Henrique VIII se separa da Igreja Católica, e aí cria-se aí o protestantismo. Só que esse protestantismo na Inglaterra também era dividido entre anglicanos e puritanos. Os anglicanos eram os que seguiam aí o seu fundador, que era o próprio rei Henrique VIII, era o chefe do anglicanismo. E o puritanismo era algo que já vinha da reforma de Lutero, de João Calvino, ok? Então há essa substituição dos Stuarts, dessa dinastia, pela dinastia holandesa na Inglaterra, que era Guilherme, conhecido como Guilherme de Orange. Então tal revolução toma forma com um acordo secreto entre o parlamento inglês e Guilherme de Orange. Stade Tulder, né? Em holandês, né? Stade Tulder, tá vendo aqui como se pronuncia, que era da Holanda, era um título específico holandês equivalente a chefe de Estado. Guilherme de Orange, então, seria visto aí como chefe de Estado numa manobra que visava entregar o trono britânico ao príncipe devido à repulsa dos nobres britânicos ante a insistência de Jaime II em conduzir o país no rumo da doutrina católica. Então, os nobres, muitos ingleses já haviam abraçado aí o protestantismo, tanto de linha anglicana como de linha puritana. Tanto é que a partir de 1642 vai haver a decapitação aí do rei Carlos II. Vai haver uma guerra civil e a decapitação do rei Carlos I em 1649. E resultou numa chamada República Puritana, onde quem fica à frente é um homem chamado Oliver
Cromwell. Isso está na página 82 de vocês. Então as tropas abandonam o rei Jaime e em junho de 1688, Guilherme de Orange é aclamado rei com o nome de Guilherme III, devido à dinastia que vem aí dos Guilhermes, ok? Então, quais foram as causas desse conflito? Conflitos políticos entre protestantes e católicos no reinado aí, durante o reinado de Jaime II. Não dava para se juntar mais catolicismo e protestantismo. Então havia essa disputa e era algo que realmente causava um caos na Inglaterra. Ações políticas de Jaime II no sentido de conseguir uma restauração do absolutismo na Inglaterra. Então Jaime II era o inglês, o rei da Inglaterra, né, que queria cada vez mais firmar o absolutismo e que, na verdade, esse absolutismo monárquico estava se enfraquecendo. Lembra que as principais revoltas que aconteciam eram revoltas anti-absolutistas, né? Então aqui já vem desde a própria Revolução Francesa, e também a Revolução a Independência dos Estados Unidos e até entre o próprio iluminismo, as primeiras ideias iluministas anti-absolutistas já estavam aí presentes na Inglaterra antes mesmo de chegar na França com o chamado iluminismo. Então havia um enfraquecimento desse absolutismo e estas ações sofreram forte oposição dos chamados Whigs, né? Que eram protestantes que defendiam o parlamentarismo. Questionamentos e oposição dos parlamentares ingleses aos direitos usufruídos pelos integrantes da coroa inglesa. Então, os parlamentares ingleses lutavam contra uma forma de antigo regime, onde o governo absolutista sempre tinha seus parasitas, né? Uma classe nobre que viviam dos impostos dos outros e viviam às custas do rei e da exploração. E tinham vários privilégios. Então, uma monarquia parlamentarista questionava esses privilégios. Então, a união entre esses Whigs e os Tories, que eram conservadores protestantes, contra a sucessão de um herdeiro católico do rei Jaime. Ok? Então, antes que um rei católico assumisse novamente o trono, os conservadores protestantes, Whigs e Tories, né, eles já se levantaram para implantar uma nova forma de governo, que era um parlamento, né? Então, os protestantes não aceitavam o fortalecimento do catolicismo e a continuidade do absolutismo monárquico. Em 1688, Guilherme de Orange, com o apoio das tropas holandesas, invadiu a Inglaterra, derrubando do trono britânico o rei Jaime II. Coroado Guilherme III, tornou-se rei e se comprometeu a respeitar e defender a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, né? Eu acredito que seja assim, que foi aprovada pelo parlamento em 1689. E aí, enfim, chega a chamada Revolução Gloriosa, que foi influenciada por uma classe burguesa, que era justamente aquela que lutava contra o absolutismo monárquico. Vocês lembram que nas ideias iluministas, elas eram ideias burguesas anti-absolutistas. Então, antes do iluminismo, já houve, como eu falei para vocês, as próprias ideias iluministas como precursoras aí na Inglaterra. Era uma revolução burguesa que buscava a formação de uma monarquia parlamentarista, tirando o privilégio da nobreza. Quem estava por trás de tudo isso era a própria burguesia. Em 1689, Guilherme de Orange acata a Declaração dos Direitos. O parlamento decidiria sobre impostos, garantia a propriedade privada. Olha aí, gente, a importância da Revolução Gloriosa para a Revolução Industrial.
Por quê? Porque primeiro foi uma revolução burguesa. Sendo uma revolução burguesa, vai se buscar o lucro e não a concentração da economia na mão de um rei, a riqueza, mas entre a própria classe burguesa. E feito essa transição de governo para um governo protestante que era a favor aí de uma classe burguesa, cria-se aí a Declaração dos Direitos e o parlamento decidiria sobre impostos. Não era mais o absolutista, o rei absolutista, era o próprio parlamento. E garantiria aí a propriedade privada. Então, se você se diz um liberal ou um conservador, a defesa dos liberais, que hoje ainda existe, né, o liberalismo e o conservadorismo, eles vão defender a propriedade privada como sagrada, as liberdades individuais e a divisão do poder, certo? Liberdades individuais que eram praticadas também, a busca da igualdade, fraternidade e você ter a liberdade de comercializar, né? São liberdades individuais, de criar sua empresa, de ter a livre concorrência, de colocar os preços no produto, né? E tudo isso dentro de uma propriedade privada e não uma propriedade que pertence ao Estado. Certo? Então, essa Revolução Gloriosa se torna extremamente importante e se não fosse a Revolução Gloriosa, a Inglaterra não teria sido a primeira pioneira na Revolução Industrial. Com o fim do absolutismo monárquico na Inglaterra, a burguesia aí assume o poder por meio do parlamento, que é a chamada monarquia parlamentarista, submissa a uma constituição. A rei reina, mas não governa. Vamos dar um exemplo de hoje. Na Inglaterra você tem a rainha Elizabeth, né? E tem um governo, uma monarquia parlamentarista. Ela é rainha. Há a figura do rei também. Todavia, eles não governam. Eles estão ali mais como uma figura para se manter a estrutura. Mas existe a figura do primeiro-ministro, que é ele quem de fato toma as decisões. Certo? Por isso tem aqui, rei reina, mas não governa. E há a implantação, consequentemente, do chamado liberalismo, que é uma forma aí de teoria econômica que vai defender a propriedade privada, liberdades individuais, a divisão do poder, a livre concorrência, tudo isso que vai gerar o futuro capitalismo, ok? Então essa aí é a Revolução Gloriosa e a sua importância para a Revolução Industrial. Chegamos então ao fim da nossa aula. Na aula de hoje vocês assistiram o vídeo que eu passei. Fiz, assim que terminou o vídeo, fiz um resumo, uma breve revisão do que foi falado na aula anterior. Entramos então no assunto monarquia parlamentar inglesa. Na verdade, antes disso, eu ainda falei um pouco da página 84, que fala Revolução para quem? E vimos por último a monarquia parlamentar inglesa, que é a página 82, até a chegada da Revolução Gloriosa e a sua importância para a Revolução Industrial. Tá bom? Então, eu sei que é muita informação, e aí eu até sugiro, assistam mais de uma vez, ou leiam, porque aquilo que eu expliquei está tudo no livro, e vocês vão conseguir fixar mais, tá bom? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.